Oi, gente! Até agora a gente estudou uma espécie de pré-história do design, com os três principais pensadores que criaram teorias que os artistas e designers vão se apropriar e acabar construindo essa linguagem do design decorativo. O William Morris, o Owen Jones e o John Ruskin são esses pensadores. Agora a gente vai começar a entrar mais na linguagem mesmo e começar a estudar os movimentos que vão compor ela. E a gente vai começar pelo primeiro, que está ali no Reino Unido, que é o Arts and Crafts britânico. A gente vai ver aqui uma série de artistas, escolas e associações que vão criar produtos utilizando essa linguagem. E aí, quando a gente passar por todos eles, eu vou fazer um vídeo meio sintetizando a linguagem, o que ela tem, quais são as características. E a gente vai começar então por um artista e designer gráfico, que é o Walter Crane. O Walter Crane ele nasceu em 1845 numa família de comerciantes e artistas. E já na juventude ele vai se aproximar do movimento pré-rafaelita e ele vai se apaixonar pelos ideais tanto do movimento quanto do Renascimento italiano. E ele vai estudar esses ideais e vai começar a absorver eles. Ele também vai ser um aluno direto do John Ruskin. E ele vai ter um interesse mais particular, mais pessoal, pela técnica de ukiyo-e, que é uma espécie de xilogravura ancestral asiática. E para quem não sabe o que é uma xilogravura, a xilogravura é uma técnica que você usa uma matriz de madeira para imprimir. Então você tem uma matriz, você esculpe ali o desenho que você quer imprimir, passa uma tinta nessa matriz e prensa essa matriz contra um papel ou um tecido. É que nem o nosso cordel. Politicamente, assim como o Ruskin e o William Morris, ele vai ser um crítico do sistema capitalista industrial. E ele vai se aproximar do movimento socialista e vai se envolver bastante com ele. E além de participar das proposições, ele vai gerar trabalhos para esse movimento. Ele vai fazer uma série de cartoons, de tirinhas, para os jornais e panfletos que esse movimento está entregando, que vai se chamar Cartoons for the Cause. E a gente consegue ver aqui nessa série ele já utilizando essa técnica de xilogravura na produção. Em 1862, ele vai pintar Lady of Shalott. E aqui a gente já vai ver ele aplicando tanto os ideais de técnicas renascentistas, quanto os ideais medievais no tema. A gente vê esse retrato dessa lady, essa coisa meio monarquista, apesar da Grã-Bretanha ser monarquista até hoje, e essa coisa do campo, da sociedade mais agrária, mais bucólica. E a gente vai ver que ele vai repetir esses ideais em toda a sua obra visual, todas as suas pinturas. Por exemplo, em Root and Bow, em A Portrait at Home, Summer e La Primavera. Mas os elementos que vão construir essa linguagem do design decorativo a gente vai encontrar na obra dele como ilustrador, principalmente ilustrador editorial. E eu separei duas delas aqui para a gente dar uma olhada e começar a entender visualmente qual é essa linguagem. A primeira obra que eu trouxe para a gente ver então foi The Frog Prince and Other Stories. E a primeira coisa que a gente vai ver é o que ele está retratando, qual que é o signo que ele vai usar. Ele vai estar falando dessas histórias, que é uma ilustração de um livro, só que ele vai retratar elas como se elas estivessem acontecendo numa época medieval. E a gente percebe isso pelas vestes que as figuras estão usando e pelo tipo de cenário. A gente vê que não é um cenário urbano, porque naquela época ele já morava num cenário urbano lá. E aqui ele está retratando um cenário mais agrário. Então ele faz alusão àqueles valores medievais. E outra coisa que é muito importante para definir linguagem de design é o processo produtivo. E aqui a gente vai ver que o Walter vai aplicar os estudos dele de ukiyo-e. Então o que ele vai fazer? Ao invés dele criar ilusão de volume através de degradês, como no Renascimento, ele vai fazer formas chapadas. E a ilusão vai acabar ficando pelas linhas que ele vai simular a profundidade de campo. Então a gente tem aqui formas bidimensionais simulando uma impressão de tridimensionalidade. A segunda obra que eu trouxe então foi Babes on Aesop. E aqui a gente vai ver que ele está de novo olhando para o passado quando ele vai retratar as figuras e os signos. Mas ao invés de olhar para a época medieval, ele está olhando mais para um classicismo grego. E a gente percebe isso pelo tipo de vestimenta que as figuras estão usando. São mais umas túnicas, que geralmente é retratado no classicismo. A gente vê também que ele repete a técnica de xilogravura aqui. Então as formas, elas são todas chapadas, todas lisas, sem degradês, e a impressão de volume é dada pelo jeito que ele vai compor com elas. Mas o que eu achei mais legal desse exemplo é a tipografia. A gente vê aqui que ele desenhou uma tipografia mais orgânica, que é a mais inspirada em formas naturais. E isso tem a ver com uma integração entre o homem e a natureza,
que é proposto pelas teorias, por exemplo, do John Ruskin. Então a gente vê essa valorização de uma sociedade mais rural, que está mais integrada com a natureza. Com essas duas obras, então, a gente vai conseguir perceber materializada uma máxima do Walter Crane, que é: a criação e a execução devem partir das mesmas mãos. Com isso, ele está querendo dizer que o artista, o designer, ele tem que aprender a técnica produtiva e criar a partir dela. E assim ele vai ser capaz de criar e produzir a própria obra. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um pouquinho mais rápido, menos teórico e principalmente com mais imagens, para a gente começar a absorver visualmente mesmo o que é essa linguagem do movimento Arts and Crafts e desse design decorativo que está sendo criado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do trabalho do Walter Crane. Se vocês gostaram, curte e compartilha. Se inscreve também no canal e me segue lá no Instagram. Ouve Mais Uma Cadeira, que é o meu podcast com o Cadu, que a gente vai mais a fundo nesses temas do design. E a gente se vê em breve por aqui.